Bom dia, boa tarde, boa noite, querido professor. Sou Ângeles, aluno do 2º ano do curso de Teologia. E aqui estou eu, nessa missão de desenvolver um podcast, especificamente da disciplina História da Igreja 1. E diante desse desafio, o tema escolhido é a respeito do período patrístico. Especificamente estarei falando e estaremos conhecendo melhor uma figura muito importante deste período. Sim, quem eu quero estar falando é Aurélio Agostinus, mais conhecido como Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, nascido no ano de 354, foi um dos maiores pensadores da Igreja. Nasceu em Tagaste, no norte da África. Segundo Legoff, no seu livro 2010, Agostinho faz parte dos cofundadores do pensamento cristão. Falar de Agostinho no seu processo de conversão não tem como deixar de citar o papel de sua mãe, Mônica, a qual desde a sua meninice procurava instruí-lo no mesmo caminho de sua devoção, assim ensinando, pregando e intercedendo diante do seu Deus a respeito da conversão de seu filho, como podemos ver neste trecho do seu livro Confissões, o qual ele relata algo a respeito da mãe dele. Vejamos, abre aspas. Enquanto minha mãe, vossa fiel serva, junto de vós chorava por mim, mais do que as outras mães choram sobre os cadáveres dos filhos. Confissões, página 83. Olha só que interessante, aqui ele relata o quanto a mãe dele chorava em favor da conversão dele, do entendimento a respeito de Deus, para que ele viesse a se converter. Durante sua infância, Agostinho não tinha interesse algum de seguir uma vida religiosa, onde aos 11 anos de idade foi enviado a Madauro, onde estudou literatura latina, e entrou em contato com as práticas e crenças romanas. Já aos 17 anos foi para Cartago estudar retórica, onde neste período começou-se a se envolver com a doutrina do maniqueísmo, que seria uma visão de mundo que trata toda a realidade dividida em dois princípios opostos, o bem e o mal, visão a qual era totalmente rejeitada e condenada pelos cristãos da época. Não parando por aí, também se tornou hedonista, doutrina a qual traz consigo a noção de que seja o prazer a finalidade absoluta da existência humana. Em meio a esses contatos com doutrinas e ensinos, ele também adquiriu grandes conhecimentos na área da retórica e da gramática, o qual contribuiu para futuramente em Roma abrir sua própria escola de retórica. Diante de grandes confusões de cosmovisões na cabeça de Agostinho, o fez estar aberto para a crença no cristianismo, o qual foi selado e determinante para por uma experiência a qual um ser iluminado lhe disse: toma e lê, onde a partir daquele momento restaurador cederia ao cristianismo como religião. Após esse episódio, o bispo Ambrósio batizou Agostinho. E olha só que interessante, um ano antes de sua querida mãe vier a falecer, ela conseguiu ver aquilo que ela tanto desejava se cumprir na vida do seu filho, o batismo. O que fez de Agostinho ser reconhecido como um dos maiores pensadores da Igreja? Se dá pelo fato de, ao analisar seus escritos e perceber que sobrepuseram o tempo, e são estudados até hoje em cursos como teologia, história, filosofia e educação. Dá para se pensar em Agostinho como um homem de extremos, pois antes de sua conversão era entregue a uma vida dissoluta, com devassidão e libertinagem, a ponto de ser considerado até mesmo um maníaco sexual. Porém, após a sua conversão e processos, passa a ser considerado um dos homens mais santos. Procurar compreender um pouco de Agostinho é de suma importância compreender uma das suas obras mais famosas, as Confissões, o qual nós citamos anteriormente. Pois ali ele desenvolve certo resumo de sua vida em forma de oração a Deus, que compreende o período anterior aos seus 30 anos de idade. O fato de Agostinho ser considerado um dos primeiros pensadores é o fato de ele ter sido um dos primeiros cristãos a tratar de uma forma conjunta o tema fé e razão,
o qual ele não só vai manifestar reflexões sobre suas crenças e questões metafísicas, mas também desenvolver reflexões racionais sobre a vida e fé. O que fez de Agostinho ser reconhecido como um dos maiores pensamentos da Igreja se dá pelo fato de, ao analisar seus escritos e perceber que sobrepuseram o tempo e são estudados até os dias de hoje em cursos como teologia, história, filosofia e educação. Mesmo passado quase 1700 anos após a sua morte, temos milhares de cristãos influentes, teólogos, filósofos e escritores da mais alta classe de intelectualidade que se baseiam suas obras nas obras de Agostinho. Poderíamos citar algumas figuras importantes da história do cristianismo, como um monge de ordem agostiniana do século XVI chamado Martim Lutero, e também um teólogo francês, pai do calvinismo, chamado João Calvino, os quais contribuíram grandemente para desencadear e sustentar a reforma protestante no seu tempo. No período da vida de Agostinho, havia uma controvérsia entre os cristãos daquele período quanto à aceitação da filosofia grega. Agostinho, junto com Justino, se posicionou em favor da filosofia, entendendo que mesmo a filosofia grega antiga sendo pagã, poderia fornecer um meio de compreensão de questões fundamentais para o cristianismo, assim se tornando um dos pais da Igreja como um importante nome da filosofia patrística nos primeiros séculos, sendo o autor de muitas obras importantes, como o livro As Confissões e o livro Cidade de Deus. Ao finalizar esse podcast aqui, eu não poderia deixar de fazer algumas indicações a respeito de ler este livro Confissões e o livro Cidade de Deus para compreender o pensamento de Agostinho. Em conjunto, oriento e indico para você o filme Santo Agostinho, o declínio do Império Romano. Então fico por aqui e finalizo esse podcast. Muito obrigado.